Bom, eu vou continuar o vídeo sobre planejamento e agora respondendo as perguntas que eu recebi no Instagram. Então, a primeira pergunta foi por que a gente optou pelo homeschooling. Então, em primeiro lugar, a gente queria tempo, né? Eu acho que tinha uma frustração muito grande, especialmente da minha parte, com a forma como o nosso dia estava organizado, aquela correria em torno da escola, leva pra cá, leva pra lá, sem tempo de realmente gastar com as meninas. Era sempre aquele restinho do dia sem qualidade. Isso começou a me angustiar muito, porque eu não queria que as memórias da infância delas fossem sempre marcadas por essa pressa, por essa tensão. A segunda razão foi a linguagem da fé. Então, como cristãos, a gente sempre quis transmitir os valores que nós temos. Não como um conteúdo, mas uma linguagem mesmo, a forma delas verem o mundo, de interpretar a vida e a cosmovisão, né? Infelizmente, o tempo que a escola consome é muito grande, né? Então, a criança ela acaba passando a maior parte do tempo ali, o professor acaba se tornando uma referência de autoridade, de visão de mundo, de valores, e assim, algumas pessoas podem olhar e falar, né, tá sendo super protetora, ou mas você tá sendo egoísta, você tá tentando impor a sua visão de mundo. Mas vamos ser honestos, se eu não ensinar a minha visão de mundo para o meu filho, que eu crio, que vai ter que cuidar de mim quando eu ficar velha, o professor que passa um ano com meu filho, que mal se importa com meu filho, vai ensinar a visão de mundo dele para o meu filho. Assim, gente, não tem ensino neutro, né? Não adianta a gente se iludir. A diferença é que eu vou ensinar o meu filho com amor junto. Eu vou ensiná-lo a pensar, a julgar, a ver os diferentes pontos de vista, a respeitar. Porque eu amo, eu tô preocupada. Eu não tô preocupada em formar um militante. Eu tô preocupada em formar um ser humano completo, alguém virtuoso, alguém que ama a verdade, a sabedoria, a justiça. Então, assim, existe uma guerra pelo coração e pela mente dos nossos filhos. E eu, como mãe, entendi que a comissão de formar e educar as minhas filhas tinha sido primeiramente dada para mim e para o meu marido, e que a gente não podia terceirizar mais. Portanto, a nossa escolha ela foi muito além, né, de uma questão pedagógica. Ela envolveu uma preocupação em formar um ser humano completo, que aprendesse a pensar de maneira ordenada, coerente, que respeitasse o próximo, pessoas realmente com humanidade. E além disso, tinha essa questão muito forte no meu coração, que era o vínculo, né? A gente vive hoje uma crise muito profunda das relações familiares. Você vê filhos que crescem em mundos paralelos, que se distanciam emocionalmente, que chega à vida adulta sem vínculo nenhum com os pais. Quando os pais envelhecem, vira um fardo, né? E eu definitivamente não queria isso. Eu queria ter um ambiente na minha casa de aconchego, de acolhimento, eu cresci num ambiente, assim, de muito vínculo, né? De estar sempre ali com a avó, com a mãe, sabe? Com os primos, com os tios. E eu entendi que o homeschooling era uma resposta muito clara para tudo isso. Tá, a segunda pergunta foi o medo de não incluir tudo, né? O que é necessário no currículo, aí, no planejamento. Eu entendo que, assim, esse medo, ele só existe quando a gente ainda não entendeu o objetivo da educação. Então, assim, como eu falei nos vídeos anteriores, tudo começa pelos princípios. Quando você entende quais são os princípios que regem a educação que você está oferecendo, esse medo começa a desaparecer. Porque, assim, é um fato, ninguém dá conta de ensinar tudo. Não em um dia, né? Não em uma semana, nem em um ano, talvez. A educação é um trabalho de longo prazo. É a tartaruguinha tentando vencer a corrida. É todo dia um pouquinho. É a constância, a perseverança. Então, assim, o seu filho não vai conseguir estudar corpo humano, botânica, zoologia, biologia, física, química, tudo no mesmo ano. Isso vai acontecer ao longo de muitos anos. Então, a pergunta, eu acho que não é, será que eu consegui incluir tudo? Mas o que é essencial agora? O que o meu filho precisa hoje para conseguir aprender? Né? Então, assim, minha experiência, e eu creio assim, um ensino clássico, né? O que é essencial? A linguagem. Sem linguagem, não tem pensamento organizado. Sem pensamento organizado, não tem aprendizado. Ele não vai conseguir resolver um problema de matemática se ele não domina a linguagem. Ele não vai conseguir pegar um livro técnico de qualquer assunto e compreender se a linguagem não foi desenvolvida. Então, antes de qualquer disciplina, lá que eu coloquei no bloco de disciplinas nobres, né? Antes de qualquer conteúdo técnico, tem que vir leitura, escrita, escuta, memorização, expressão. Se eu dei isso para o meu filho, eu já dei uma ferramenta para a vida inteira. E a mesma coisa vale para as virtudes. Então, não adianta um currículo impecável, né? Se o caráter não acompanhar. Então, a gente conhece pessoas assim, extremamente bem formadas academicamente, né? Falam várias línguas, passaram pelas melhores universidades, e aí, quando precisa lidar com uma frustração, não consegue. Não consegue respeitar o outro, não sabe se relacionar. Então, o que é essencial? Nossos filhos precisam ensinar a perseverar,
precisa ensinar o respeito ao próximo, a gente precisa ensinar humildade, precisa ensinar a guardar no coração aquilo que é eterno. Então, se eu estiver fazendo isso, eu tô formando uma base sólida, né? Talvez eu não tenha dado um currículo perfeito de ciências naquele momento, mas eu dei algo muito mais profundo, que é esse fundamento. Bom, terceira pergunta. Sobre cronograma de aula dos mais novos. Quantas horas, quais matérias? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta muito comum, né? Como é que você faz com os pequenininhos e tal? Primeira coisa, criança pequena não funciona como criança grande. A atenção é reduzida, o corpinho deles pede movimento. Então, assim, os mais novos precisam de rotina, precisam de ritmo. Eles precisam estar incluídos no que acontece na casa, né? No ambiente do aprendizado, mesmo que eles ainda não absorvam tudo da mesma forma que os mais velhos. Eu acho que a gente comete um erro muito sério eu, pelo menos, sempre cometi muito isso, de achar que os meus filhos têm uma capacidade já de absorção maior do que a idade deles permite. Então, a gente, às vezes, acaba exigindo além do que... E eu não tô falando que a gente não deva ser exigente, não deva buscar uma excelência e tal, mas a gente tem que saber medir, porque a gente ainda tem que lembrar, gente, essa criança tem 4 anos, ela tá aprendendo ainda a articular as palavras, ela faz pouquinho tempo que ela aprendeu a andar, ela ainda tá aprendendo a equilibrar bem o corpo, ela não domina tudo ainda, né? Existe um vocabulário, assim, ainda enorme, que ela mal compreende. Tem coisas, às vezes, que a gente fala para uma criança pequena, que a gente acha que ele não entendeu metade do que a gente falou. Quem já teve experiência de aprender um outro idioma, vai compreender isso, né? Às vezes a pessoa tá ali falando com você, falando, e você tá assim, prestando atenção, você tá ouvindo. E, na verdade, de tudo que ela falou, você entendeu 2 palavras. E aí você tenta pescar o resto, né? Você dá assim, uma resposta mais ou menos. Então, assim, a criança também é assim. Às vezes a gente tá explicando um monte de coisa, elas não estão entendendo, né? Então, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso, né? Então, quando já tem filhos mais velhos na casa, o menor, eu creio que ele vai sendo naturalmente incluído, né? Você faz uma memorização, ele participa, você faz uma oração, ele participa, uma leitura, ele escuta. Não tem problema se ele não entende tudo, né? Não tem problema se ele não vai memorizar da mesma forma. O mais importante nesse momento é ele pertencer à rotina. Então, o dia do pequenininho, pelo menos aqui em casa, né? Como que eu entendo? Você acorda, toma um café, participa da oração, ouve uma leitura, escuta uma música, participa da apreciação ali, musical, artística. Então, esse envolvimento já vai preparando o coração, né? Vai preparando a mente dele, o corpinho dele, né? Pra estar ali disposto naquele momento. E aí, dependendo da idade, que nem a Aninha tá com 4 anos, então você já começa a acrescentar algumas coisas pontuais. Então, um treino de consciência fonológica, né? Brincadeiras com sons, apresentação das letras, dos fonemas, números, quantidades, peso, comparação. Tudo ainda muito lúdico, né? Muito ali na brincadeira, né? Joguinhos matemáticos, leitura de histórias, exploração da natureza, vai lá fora, vai coletar folhas diferentes, né? Então, tudo isso precisa ser leve, precisa ser orgânico. E aqui, assim, eu acho que a gente precisa lembrar, né? Não espere que uma criança pequena vai ficar sentada na mesa por longos períodos. Ela não vai. Ela vai fazer uma atividade de traçado, dali a pouco ela cansa, ela levanta, ela brinca, ela volta. Às vezes ela precisa estar com uma massinha na mão para conseguir permanecer no ambiente. Tá tudo bem. Claro que a gente vai aos poucos introduzindo elas numa rotina, vai ficando cada vez um pouquinho mais. Hoje ela conseguiu ficar 5 minutos, amanhã ela vai ficar 7, amanhã ela vai ficar 10. Daqui a pouco ela vai estar 15 minutos sentada, daqui a pouco ela vai estar 20. Mas não adianta você achar que ela vai ficar 1 hora sentada estudando, ela não vai. E aí, o brincar, vamos lá. O brincar é essencial, né, nessa fase. Não é um brincar aleatório, né, mas o brincar com intenção. Pular amarelinha, né, vai trabalhar coordenação, equilíbrio, noção espacial. Tem muitas brincadeiras corporais, jogos de movimento, né, então tudo isso faz parte do aprendizado. Por isso é muito importante, nessa fase, que os pais estudem um pouco sobre psicomotricidade. É interessante para a gente entender as brincadeiras que favorecem o desenvolvimento nessa fase. Até pra gente fazer as coisas de forma mais intencional também. Só deixar brincar já é muito bom, gente. Vamos ser honestos, né? Quando você dá liberdade da criança brincar. O que não dá pra fazer é colocar uma tela na mão dela, ou ligar a televisão porque ela tá atrapalhando. Isso não. Deixa a criança brincar, deixa a criança desenhar, deixa a criança, né, brinca de massinha, pula lá fora, pula corda, sobe na árvore, enfim.
E aí, sobre tempo, né? Que foi uma pergunta, quanto tempo que eu coloquei? Pra mim, eu coloquei 2 horas, mas não são 2 horas corridas, né? Isso é irreal. Então, essas 2 horas vão ser fragmentadas ao longo do dia. Vai participar ali de uma apreciação musical, vamos fazer uma memorização, vai dar lá uns 15 minutinhos no ritmo dela. Daqui a pouco a gente pega um livrinho de traçado, faz mais uns 10 minutos. Daqui a pouco a gente faz uma pintura, né? Então, nessa fase eu não divido por matéria, né? Eu penso assim, o que ela precisa? Ela precisa desenvolver linguagem, ela precisa entender quantidade, ela precisa ouvir boas histórias, ela precisa ordenar o pensamento, ela precisa movimentar o corpo, precisa contemplar o mundo. Então, assim, os blocos. Então, quais são os objetivos dessa fase? São esses. Então, eu vou buscar ferramentas ou materiais para suprir essa necessidade dessa fase, tá? Depois, a outra pergunta foi sobre o ensino médio da Gigi. Então, vamos lá. Bom, pra mim, pessoalmente, foi desafiador. Foi desafiador porque eu tava vindo de um ritmo bem integrado aqui em casa. A Gigi e a Lulu estudavam juntas, o mesmo conteúdo. Eu ia ajustando o nível de exigência de acordo com a idade de cada uma. Então, são 4 anos de diferença. E por muitos anos eu priorizei muito a linguagem e a história. E algumas matérias acabaram, assim, aparecendo poucas vezes ao longo do ano. E quando a Gigi chegou no ensino médio, eu parei, assim, eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu preciso me adequar, eu preciso preparar para vestibular, ela vai ter que fazer uma prova num formato específico que ela nunca fez, e enfim. A gente sabe que é um modelo de avaliação bastante caótico e ineficaz, mas ele tá aí, eu não tenho como mudar o sistema, e você tem que fazer de acordo, né, conforme está estabelecido. Hoje, meu pensamento, depois de passar o ensino médio, hoje eu penso diferente, né? Então, assim, naquela época, essa preocupação por conta do vestibular, tudo, me fez cometer alguns erros, né? Então, eu tentei reformular o cronograma para suprir uma lógica de vestibular. E olhando para trás, eu acho que eu tive mais perda do que benefício. Então, a gente acabou perdendo um pouco daquela dinâmica mais orgânica, de estudar juntas, aquele tempo da leitura em voz alta e tal. Eu ainda mantive um pouco de algumas matérias juntas, né? Mas a Gigi passou a ficar mais tempo no canto dela, estudando mais sozinha, que em parte é normal, porque ela estava crescendo, já existia um certo autodidatismo e tal. Mas eu acho que teve aí algumas perdas que hoje eu corrigiria. Enfim, nem tudo também eu conseguiria ajudá-la. Né? Então, teve matérias que eu precisei buscar ajuda, buscar professor particular. Então, assim, o ensino médio, ele tem peculiaridades e aí eu acho que a família, ela precisa considerar qual que é o objetivo da família, né? Se a criança tá pensando em entrar numa medicina, não tem como fugir daquele formato, ela precisa se preparar. Então, mas tenha em mente os princípios do ensino clássico, né? Para que mesmo tendo que se adequar àquele formato específico para estudar para prova, né? Aquela coisa mais como que eu posso dizer, mais mecânica, mas que ainda haja, né, esses princípios ainda estejam entrelaçados na hora de transmitir esse conteúdo, né? Mas enfim, eu acho que eu acho que a gente se apavora muito, né? Eu acho que no fundo existe uma expectativa, assim, silenciosa em nós, né? De que o nosso filho, ele precisa sair muito bem nessas provas, como se a gente precisasse provar para os outros que o ensino em casa, ele funciona. E a verdade é que a gente não precisa provar nada, porque eu acho que mais do que nunca, não é uma prova, não é um trabalho que mostra que o nosso trabalho foi eficaz, mas quando o nosso filho tá ali saindo, né, pro mundo, dando esse próximo passo nos estudos, indo para uma universidade ou seguindo o seu caminho, né, a gente precisa observar, meu filho é seguro, né, eu formei uma pessoa que sabe se relacionar, né, ele aprende com facilidade, ele é alguém que não entra em desespero diante dos desafios, ele tem prazer em aprender coisas novas, ele é criativo, ele é proativo, ele é cheio de ideias. Eu acho que essas perguntas são as mais importantes, né? Eu tô formando isso no meu filho é uma pessoa emocionalmente equilibrada, alguém que ele sabe o que ele quer, ele tá disposto, ou meu filho é um preguiçoso, que quer ficar no videogame o dia inteiro, que não quer saber de fazer nada, que não quer estudar, que... Essas são as perguntas que a gente precisa fazer. Então, assim, para mim, quando a Gigi concluiu o ensino médio, fez as provas, claro que houve aquela tensão, uma expectativa muito grande também dela, um medo de me desapontar, eu sentia isso nela, apesar da gente falar, filha, tá tudo bem, né? Mas foi muito bonito ver o que veio depois, né? Ela fez 18 anos, ela tirou a carta de motorista, ela começou a se organizar para faculdade, ela arrumou um emprego, ela saiu fazendo as coisas que ela
que ela sonhava em desenvolver, da fotografia, do design e tal. Então, assim, ela se resolve, ela sabe cuidar de uma casa, ela cozinha, ela se planeja, ela organiza o próprio cronograma, ela administra o dinheiro dela, ela sabe o que ela quer, sabe? Ela tem uma ideia muito bem formada sobre família, sobre filhos, sobre valores. E eu olhei para tudo isso e o sentimento foi: poxa, Senhor, conseguimos, né? O Senhor nos trouxe até aqui. Não foi o currículo perfeito, teve um monte de matéria que ficou de fora, teve um monte de coisa que a gente não conseguiu cobrir ao longo desses anos. Nós tivemos muitas falhas, mas tá aí, né? Ela tá pronta para o próximo passo. E isso é educação holística, né? Isso é formar uma pessoa completa. Então, a minha dica sobre o ensino médio é isso, né? Se houve um ensino básico bem fundamentado, especialmente com relação à linguagem, o seu filho vai sentar, vai estudar, vai se concentrar, vai aprender. Então, ele vai tirar de letra. E a pergunta que realmente importa é como que tá o coração do meu filho, né? Como é que tá? Como é que estão aí as virtudes? Foram trabalhadas, né? Acho que se ele sai desse ambiente familiar seguro, saudável, confiante, foi um excelente trabalho. A próxima pergunta ainda aí dentro do ensino médio foi a questão do Enem, né? Então eu vou tentar ser direta. Então esse último ano o Enem voltou a certificar a conclusão do ensino médio, coisa que não acontecia havia bastante tempo. No momento da inscrição do Enem, você tem que escolher uma opção específica. Se eu não me engano, são 3, né? Então, eu estou concluindo o ensino médio este ano, não é o caso de quem estuda em casa, embora a gente esteja. Não concluí o ensino médio este ano, aí é treineiro, também não é essa. Ou vou usar o Enem como certificado de conclusão de ensino médio. Então, é essa opção que precisa ser marcada. Então, isso é importante. Se você não marca essa opção na inscrição, depois você não consegue usar o Enem para certificação. Como esse foi o primeiro ano, depois de muitos anos, que o Enem voltou a fazer essa certificação, houve bastante insegurança, né? Então, a gente fez a inscrição corretamente, fez a prova, mas quando saíram as notas, a da Gigi não apareceu. Ela constava como treineira, e o sistema dizia que as notas para certificação só iam sair dali a 60 dias. Foi realmente, assim, bem frustrante. E deixou a gente bem apreensivo, porque 60 dias significaria perder os prazos de matrícula da faculdade. Mas aí, uns 5 dias depois, mais ou menos, as notas elas foram liberadas. Aí o INEP informou pelo site que vai ser disponibilizado um aplicativo para solicitar oficialmente a emissão do certificado de conclusão do ensino médio. Então, inicialmente, o que a gente lia a respeito é que a gente teria que levar a nota do Enem até a Secretaria da Educação e aí o processo poderia levar de 2 a 3 meses. Agora, com esse aplicativo, eu acredito que o processo vai ser mais simples, mas ainda não é imediato. Eu sei que vai, atrasa, demora um pouquinho até sair. Então, no nosso caso, a faculdade que a Gigi se matriculou, ela exige o certificado até junho. Então, antes de concluir o primeiro semestre. Então, a gente tem um prazo aí tranquilo para poder entregar essa conclusão. Mas isso é uma coisa importante de observar. Algumas faculdades não funcionam assim. Algumas exigem o certificado logo no início da matrícula. Então, precisa ser conversado com a instituição antes. A questão da idade foi uma coisa também que outra mãe me perguntou. Para certificar pelo Enem, o aluno precisa ter 18 anos completos no dia da primeira prova, não no momento da inscrição. Então, no caso do Enseja, a regra é a mesma com relação à idade, tem que ter 18 anos completos no dia da prova do Enseja, mas a prova acontece no meio do ano. Então, quem faz aniversário até junho ou julho costuma conseguir fazer o Enseja já para certificação. Quem não faz, que é o caso da Gigi, que faz só em setembro, o Enem serviu. Alunos, talvez, estudantes que fazem aniversário depois só em dezembro, talvez perca, além do Enseja, ainda perca o Enem. E aí vai ter que pensar no Enseja do outro ano. E assim, independente do Enem ou Enseja, é importante lembrar que o certificado ele costuma demorar aí uns 2 a 3 meses para ficar pronto depois que a nota é liberada, tá? Então, já fica o lembrete. Bom, próxima pergunta. 13 anos, 3 anos e um bebê de 10 meses. Como tornar a jornada mais leve? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é que não dá pra gente ficar correndo de um pro outro ao mesmo tempo, né? Então, cuida do bebê, distrai o de 3, dá aula pro de 7, responde a pergunta do de 13. Já tentei, não dá, caótico. Não funciona. A gente fica, você não consegue, né, focar a atenção em todos ao mesmo tempo. No modelo clássico domiciliar, o ideal é a gente envolver todos, né, sempre que possível. Você tem o mesmo conteúdo, os níveis diferentes de exigência, mas é óbvio, né? Vamos ser realistas. Um adolescente de 13, uma criança de 3 anos, nem sempre isso é possível. A criança de 3 anos tá ali na agitação, correndo pra cá e pra lá. Às vezes a criança de 13 precisa se concentrar, não consegue. Enfim, às vezes o bebê de 10 anos também engatinhando, você tem que socorrer. Não dá pra romantizar. Então, assim, uma coisa que sempre funcionou aqui pra mim. Eu nunca estipulei um horário fixo no estudo. Eu até tinha ali no cronograma,
Mas assim, eu estabeleço, eu faço planejamento, aí a minha primeira semana, ela é sempre de adaptação. Então eu observo que horas que eu tô conseguindo acordar de verdade. Então, eu coloquei no cronograma que eu vou acordar às 6, mas eu não tô conseguindo acordar às 6, porque o bebê acorda de madrugada. Aí eu não tenho energia às 6, eu só consigo levantar às 7. Então, não adianta eu me planejar às 6 se eu só vou conseguir levantar às 7. Então, já coloca às 7. Né? Se você forçar um ritmo que não existe, você vai ficar ali escrava do cronograma e todo dia frustrada porque você nunca consegue cumprir, porque você tá sempre atrasada com ele. E aí a gente fica nervosa, e aí a gente vai contra o princípio lá do escolé, né? Do prazer, né? Da contemplação, do descanso. Outra experiência aqui minha com as meninas menores é priorizar os que precisam, né, ser priorizados mais cedo. Então, as pequenas, elas sempre tiveram mais energia pela manhã. Eu já reparei que se eu não fizer a aula da Liz cedo, à tarde ela tá dispersa, ela quer andar de bicicleta, ela quer brincar lá fora, eu não consigo. E a gente perde o dia. Então, eu sempre priorizei elas cedo, enquanto as mais velhas estão ali desenvolvendo uma coisa que não precisa tanto do meu apoio, do meu suporte. E aí, à tarde, as pequenas estão lá, estão brincando, já fizeram a aula, eu tô tranquila, minha cabeça tá mais tranquila, eu consigo focar um pouco mais nos mais velhos. Então, assim, eu sempre tive comigo, o meu trabalho ele é integral. Nunca teve assim, um horário escolar, depois desse horário eu tô livre, eu nunca consegui fazer isso. A gente estuda o dia inteiro, até concluir, né, aquela programação do dia. Porque, assim, parece. A gente tem a impressão, nossa, o dia inteiro, mas, assim, isso acaba tornando a jornada mais leve, porque você vai diluindo o estudo ao longo do dia, junto com as demandas da casa. Então, as coisas vão funcionando. Eu sei que 11h30 eu tenho que parar tudo, tenho que fazer almoço. Não adianta eu querer ficar equilibrando a lição. Algumas coisas eu consigo fazer enquanto eu almoço. Então, a criança tá fazendo uma leitura pra mim, a gente vai conversando, dá pra fazer. Mas não adianta achar que eu vou conseguir explicar a matemática enquanto eu faço almoço. Não dá. Uma coisa ou outra. Bom, a questão da casa também, né? Assim, você. Eu creio assim, educar não é só você sentar com um livro, né? Educar inclui arrumar cama, lavar louça, guardar brinquedo, entender a dinâmica da casa, né? Então, a gente às vezes se coloca como escravas da casa, escravas dos filhos. Só que a gente tá ali formando pessoas. Então eu tô formando uma mulher que uma hora vai ser mãe, eu tô formando um homem que um dia vai ser pai, né? Que um dia vai ser um líder numa empresa, que um dia vai ser, sei lá, um médico, né? Uma mulher que vai ter um cargo ali importante numa empresa. Então, assim, a casa, ela é responsabilidade de todos que vivem nela. Então, cada um dentro da sua idade e da sua capacidade pode contribuir. Eu acho que, principalmente quando a gente tem assim, uma casa com muitos filhos, isso é essencial. Você precisa saber delegar tarefas. E delegar tarefa não é explorar filho. Você está formando caráter, responsabilidade, senso de ordem. Gente, mais do que nunca, a gente precisa bater nessas teclas. Porque a sociedade está doente. As pessoas estão hoje, elas poupam tanto que, assim, estão gerando seres humanos que não conseguem mais fazer nada. Que só conseguem pegar o telefone, ligar, pede comida. A gente precisa entender que a nossa formação não é só ensinar português, matemática, inglês, geografia, química, física. A gente precisa formar pessoas atentas a tudo. Atentas à necessidade de uma avó que está entrando com a compra, atentas à necessidade do avô que precisa atravessar a rua, atentas à necessidade da mãe que está preparando o jantar para a família e que precisa que o prato seja colocado na mesa, atenta à necessidade da irmãzinha que foi no banheiro e precisa de ajuda para se limpar. Percebe? Então, assim, eu tenho 4 crianças na minha casa. Tudo bem, 3 e 10 meses ainda não consegue ajudar muito. A de 3 já consegue guardar os seus brinquedos, dobrar uma roupinha, né? Já sabe, já dá pra fazer algumas coisas. Mas eu tenho crianças que podem me ajudar, que podem aprender a dar um apoio com uma criança mais nova, a dar... E aí entra aquela história, né? Ai, mas os meus filhos não fazem. Ai, eu mando, mas eles não obedecem. Ai, mas é que as suas filhas são muito boazinhas. Então, aí o problema não é a organização. Aí o problema é a autoridade, né? Não é uma questão de gritar, discutir, mas é você saber falar com clareza, com firmeza. Você vai fazer isso. Você tem tantos minutos pra fazer isso. Essa é a sua tarefa. Ah, mas eu não quero. Você vai fazer. Você não precisa, aquilo não precisa se transformar numa gritaria, numa briga, numa negociação. Ai, você tem que fazer isso, porque se você não fizer, depois eu não posso te deixar fazer tal coisa. Você não tem que perguntar pro filho se ele quer fazer. Ai, filhinha, você quer agora ajudar a mamãe a guardar as roupas? Não, Liz, por favor, agora eu quero que você guarde as suas roupas. Ah, mas eu quero
primeiro, Liz, primeiro guarda suas roupas. Liz, primeiro guarda suas roupas. Pronto, você vence no cansaço. Então, assim, nós somos gestoras do lar. A gente está gerindo recursos humanos. Né? Nenhuma empresa funciona se uma pessoa tentar fazer tudo sozinha. E na nossa casa é a mesma coisa. Então, não fique exigindo perfeição, saiba que os seus filhos não vão fazer perfeito, mas eles vão fazer. E hoje vai fazer mais ou menos, amanhã vai fazer melhorzinho, e uma hora vai estar bom. E daqui a pouco vai virar hábito, né? Então, eu tive uma experiência agora, né, de ficar 10 dias fora. E a minha mãe ficou com as meninas, e aí teve um dia minha mãe me mandou um áudio e falou, filha, eu não tô tendo trabalho, porque a Gigi cuida de tudo. A Gigi tá cuidando da casa, tudo. Ela acorda, ela já prepara o café das irmãs, depois ela já arruma a cozinha, depois ela já separa a comida pro almoço, já cuida do almoço, depois arruma a cozinha de novo do almoço. Ela tá cuidando de tudo. E assim, minha mãe tava toda... Eu falei, mãe, é assim que ela tem, né? Que ela tem estado, porque virou hábito. Ela entende como funciona. É claro que se eu estiver aqui e eu puder fazer, ela vai cuidar de outra coisa. Mas ela já entende o funcionamento de uma casa. E ela vai se movendo, e ela vai fazendo. A mesma coisa a Lulu, sabe? Tá pronta ali, né? Pra ajudar, Você não precisa ficar mandando. Por quê? Houve a insistência por um período, até que aquilo se tornou hábito. Hoje elas entendem. Você fala, quem vai colocar a mesa pra mim? Tem dia que a Gigi tá ali perto, ela já coloca. Tem dia que é a Lulu. Tem dia que a Aninha para lá, o que ela tá brincando, e vem, eu, brigando com a irmã, porque ela vai pôr a mesa. Então, enfim. Então, não vai ser fácil mesmo. 13 anos, 7, 3 anos, bebê de 10, é muita demanda. É uma mãe só, tem coisa que é só a gente que faz, o vínculo, afeto, presença. A mãe não é substituível, de fato. Vai ter dia cansativo, vai ter dia angustiante, mas se você respeita o ritmo da casa na hora de montar o teu planejamento, se você dilui o trabalho ao longo do dia, se você delega as responsabilidades para os filhos, funciona. Mais leve, de forma mais orgânica, mais humana. Próxima pergunta. Como conciliar os estudos de crianças de idades diferentes? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender como que o ensino clássico funciona na prática, né? Eu já falei um pouco, mas eu não repeti. Então, no ensino clássico, o mesmo conteúdo, ele pode ser apresentado para crianças de diferentes idades. Então, o que muda não é o conteúdo em si, mas o grau de exigência que você vai pedir de cada criança a partir daquele conteúdo. Nem todas as matérias você vai conseguir fazer isso, mas uma grande parte dela dá para fazer. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma criança de 14 anos, eu tenho uma de 7, uma de 4. Então, assim, muitos conteúdos eu consigo trabalhar tranquilamente com a de 14 e com a de 7. A de 4 não vai assimilar muito, mas ela consegue ficar ali junto. Então, assim, focar nas exigências diferentes, né? Então, vamos pegar a história como exemplo. Eu vou ler um texto sobre os assírios. Então, a criança de 7 anos, ela tá na fase da gramática, né? O que eu vou pedir dela? Uma narração oral do que ela ouviu, uma resposta simples. Quem foi? Onde? O que aconteceu? Uma atividade artística, de repente um desenho, uma pesquisa visual, enfim. A criança de 14 anos, ela tá na fase da lógica, da retórica. Então, o que eu vou pedir? Fazer um resumo escrito, fazer uma pesquisa mais aprofundada, de repente preparar uma apresentação de um slide, fazer conexão com outros períodos históricos. Criança de 4 anos, ela talvez não vai conseguir fazer uma narração formal, né? Tá tudo bem. Mas se ela tava ali ouvindo, quando você vai falar assim, o que você lembra? Ela vai contar e tal. Já é uma introdução, tá super dentro da idade dela, tá? Então, isso já é participação, ela tá formando a atenção dela. Então, isso acaba tirando o peso de você precisar preparar 3 aulas diferentes. E isso acontece na maior parte das matérias. Talvez matemática realmente fica complicado, né? Não dá. E a língua portuguesa, dependendo das idades, é difícil. A Gigi e a Lulu tinham 4 anos de diferença, mas a gente trabalhava muita coisa na língua portuguesa juntas, porque morfologia, né? A gente revisou por muito tempo ali, e aí eu fazia com as duas. Claro que o nível de compreensão da Lulu era menor, porque ela era 4 anos mais nova, mas funcionou, tá? Então vamos lá. E é claro, né? Existe aquele problema, existe aquele momento que a gente também precisa se revezar, né? E dar uma atenção específica para um filho. E aí, às vezes, eu fazia assim: uma filha ficava fazendo atividades com as menores, enquanto eu dava atenção para outra. Depois a gente revezava. Então, se você tem pelo menos um filho mais velho, isso também ajuda. E entra outro princípio pedagógico muito importante, que é ensinando, aprendemos. Né? Então, o filho mais velho, ele pode ler uma história em voz alta para os menores, pode pedir que eles narrem, pode ensinar um instrumento. Às vezes, seu filho toca um instrumento, ensino mais novo, ajudar numa atividade simples. Aqui, quem faz muito isso
é a Lulu. A Lulu faz muito isso com a Liz. Às vezes ela senta, ela começa a desenhar, né? Muito artística, ela chama a Liz faz. E é bacana, porque é um momento que eu consigo dar uma atenção pra Ana ou dar uma atenção pra Gigi. Então, isso é algo muito precioso, tá? Vamos lá, outra pergunta. Quantas aulas de latim e lógica por semana? Quais materiais utilizamos? Tá. Então, quando as meninas eram menores, a gente fazia o latim umas 3 vezes por semana. A lógica, quando eu introduzi, foi uma vez só por semana. Mas vamos lá, vamos voltar para aquela ideia fundamental dos blocos. Então, latim e lógica, dentro aqui dos blocos que eu criei, estão no bloco da linguagem. Dá pra gente, um dia que faz lógica, não faz latim. Um dia que fizer latim, não faz lógica. Até para não ficar muito denso, você não precisa fazer tudo daquele bloco num dia, porque senão fica muita coisa. Então, assim, 2 vezes na semana, 1 vez na semana, vai depender também de quanta coisa, né, tá aí no dia de vocês. Tem fases que a gente não consegue fazer muito, porque às vezes os filhos têm atividades fora, né, às vezes fazem esporte. Eu conheço famílias que os filhos praticam alguns esportes que às vezes precisa até viajar. Então, você tem que levar tudo isso em consideração. Se aparecer 1 vez na semana, vamos pensar lá no princípio pedagógico do Festina Lente, né? A constância, né? Não o excesso, enfim. E também a questão do mútuo, não multa, né? Qualidade, não quantidade. Então, vai indo devagar. 1 vez na semana pode parecer pouco, mas quando você faz ao longo de 1 ano, foram muitas aulas, né? Então, um pouquinho, toda semana é ouro, né? Tá, os materiais que nós utilizamos. No latim, ao longo dos anos, a gente utilizou muitos materiais. Um que a gente gostou muito para crianças menores foi o Mínimos. É um material muito fofo, excelente. Ele tem livro do aluno e livro do professor. O que para mim é fundamental, porque assim, eu sempre priorizo materiais que tem livro do professor. Porque o livro do professor, ele ensina você como usar o material, o objetivo de cada exercício, como extrair o melhor dele. Então, quando você só tem o livro do aluno, às vezes você perde metade da riqueza daquele método. Depois a gente usou o material do Paulo Ronay, que acho que é Paulo. Deu branco agora. Que, na verdade, ele foi indicado pelo William Bottazzini num curso de latim para crianças que eu comprei uma vez, que eu fiz com a Gigi, quando ela tinha mais ou menos uns 10 anos. Foi uma experiência muito boa, me ajudou bastante a entender como conduzir o estudo do latim. E depois a gente foi para a gramática latina do Napoleão Mendes de Almeida. E a gramática latina a gente usou aí toda a parte de substantivo, um pouquinho de verbo, parei nos adjetivos, porque Gigi entrou no ensino médio, já não cabia mais o latim na nossa rotina, a Lulu ainda estudou mais 1 ano, e depois eu parei. Mas eu vou retomar com a Liz em breve. Ainda não. Depois, o latim não. A lógica. Material de lógica, eu uso lógica tradicional da Classical Academic Press. Comecei a usar o ano passado com as 2 meninas mais velhas, a rotina estava bem carregada, acabou ficando de lado, a gente não conseguiu manter a constância. Este ano eu vou retomar apenas com a Lulu, tá? Em resumo, é isso. Eu acho que se você tiver mais tempo, faz 2, 3 vezes na semana o latim, 2 vezes a lógica, mas se não tiver, se você conseguir fazer 1 vez na semana, já ajuda muito. Tá, outra pergunta. Agora, quando as menores eram bebês, você chegava a estudar à noite com as mais velhas? Não, nunca. Eu nunca estudei à noite com elas, por conta dessa questão aí do ritmo do lar. Pra mim, assim, eu sempre priorizei a noite como um momento de descanso, um momento da gente acalmando, de repente fazer um culto domiciliar, o pai chegar, né, fazer uma refeição juntos, contar como foi o dia. Então, mesmo quando elas eram pequenininhas, assim, menorzinhas, bebês, eu nunca gostei. À noite, não. À noite, eu acho que a cabeça da gente já tá muito cansada e tal. Então, eu acho que a questão dos bebês, gente, eu entendo, assim, que bebê é uma fase, assim, difícil, não é fácil, né? Até porque a gente vive uma era de muito estímulo, tem muito estímulo de todo lado. A gente tá sempre com o celular na mão, a gente tá sempre com aparelhos eletrônicos perto das crianças, mesmo que a criança não tenha acesso à tela, nada disso, que a gente não seja uma família que fique com televisão ligada, ainda assim existe muito estímulo e os bebês de hoje em dia parece que dormem menos. Pelo menos as minhas mais velhas dormiam muito mais. Mas, bebê precisa de ritmo, né? Precisa de rotina, aquela rotininha do sono, precisa dormir de dia. Eu sei que às vezes é difícil, mas pelo menos na minha experiência, as fases mais caóticas com a Ana ou com a Liz,
em termos de rotina, de desespero mesmo, de falar, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu nunca mais vou conseguir dar aula para as minhas filhas, eu nunca mais vou cuidar da minha casa, eu nunca mais, sabe aquele desespero? Que eu acho que é isso que vocês estão se referindo. Eu acho que nesses momentos mais difíceis, foram os momentos que eu tive, assim, momentos de oração mais profundos, mais, assim, desesperadores, de orar para Deus e falar, Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu quero enxergar o que que eu tô fazendo, por que que eu não tô conseguindo. E logo aparecia alguma resposta, sabe? Alguma coisa ali que eu precisava mudar, seja, sei lá, alguma coisa no nosso horário, na alimentação, enfim. E aí parece que depois da oração vinha aquele renovo e uma energia para vamos mudar, vamos adaptar. É que assim, o cansaço de quando a gente tem um bebezinho, ele deixa a nossa mente um pouquinho embaralhada. Mas se você parar, né, com calma, respirar fundo, vai passar, vamos lá, o que que eu posso melhorar nessa rotina, em que momento eu posso estudar, eu consigo colocar minha criança aqui brincando em volta, sentar com meu filho com um livro, tira um pouco de material, vai para aquilo que é mais essencial, tenta fazer o essencial com os filhos e não vai precisar usar a noite. Porque à noite a nossa cabeça precisa descansar, né? A gente também precisa estar bem pro dia seguinte. As crianças estão com a cabecinha cansada. Enfim, eu nunca estudei à noite. Eu espero que quem esteja considerando, ou talvez estudando aí à noite, claro que tem casos e casos, né? Mas às vezes é uma questão de reordenar a rotina para conseguir fazer aquilo na melhor hora, no melhor momento, tá bom? Próxima pergunta. 5, 8 e 12 anos, exigências diferentes. Como lidar com isso? É a mesma coisa, né, da anterior, né? A gente já falou bastante sobre isso, né? São exigências diferentes, é óbvio, né? Né? Eles não têm o mesmo nível de atenção, não têm a mesma maturidade, mas a gente também precisa se colocar na posição correta dentro da família, né? A gente não tá aqui só para suprir as demandas dos filhos. Os filhos também fazem parte da família. Eles precisam aprender também a se doar, eles têm que aprender a esperar, eles têm que ter paciência, eles têm que participar da rotina da casa. Tudo isso é educação, né? Então, eles participam cuidando do mais novo, participam ajudando na casa, participam entendendo que nem sempre a mãe tá disponível só para eles naquele momento, né? Então, enquanto eu tô suprindo a necessidade de 5 anos, de 8, de 12, pode estar fazendo outra atividade, né? E aí sempre tem, né? Ah, mas eles não funcionam. Ah, mas eles não fazem. Ah, mas eles vão aprender, eles vão fazer, talvez do jeito deles, mas eles vão. Né? Às vezes a gente subestima também os filhos. A gente acha que eles só funcionam se a gente estiver o tempo inteiro ali em cima, olhando, mediando, explicando, e não é assim. Às vezes a criança tá ali, às vezes você coloca um livro diferente ali, ó, na frente deles, um negócio de como montar tal coisa. E deixa eles explorarem. Precisa dar também essa autonomia, né, pra criança. Aí teve uma pergunta sobre ensino de ciências, a partir dos 7, 8 anos, como que eu estruturo, né? Eu acho assim, em geral, né, nessa fase, não é o conteúdo que conta tanto, né? Eu acho que é muito mais o maravilhamento, né? Observação. Depois a criança, depois que ela se maravilha, depois que ela observa, aí ela vai nomear, aí ela vai conectar, só aí ela vai se aprofundar. Então a gente tem muita pressa de colocar livro técnico, né, na mão da criança, para que a criança saia falando, dando tudo quanto é definição. Não tô falando que ela não possa. Eu acho que vai muito também do interesse da criança nessa fase. Mas eu acho que mais importante do que isso, nas ciências, né, é a criança se maravilhar, é a criança estar andando no parque com seu filho, ele olhar uma árvore, nossa, mamãe, que árvore é essa? Que fruto é esse? Pegar, trazer para casa, coletar e, nossa, mamãe, isso é diferente disso. Por que esse animal faz isso e aquele não faz? Então, são essas perguntas que precisam ser valorizadas nessa fase, muito mais do que, qual livro de ciências eu vou usar esse ano. Eu acho que um grande erro é que às vezes a gente tenta antecipar o ensino médio para crianças pequenas, né? Então, o acerto, eu acho que está justamente no oposto. Você cria memória, você cria repertório, a criança tem imagens mentais, né? A criança fazer perguntas a respeito da criação de modo geral. E aí depois, o conteúdo assim mais profundo, ele acaba encontrando um terreno fértil. Eu creio que eu não sou a pessoa mais adequada, né, para falar de ciências. Tem pais educadores maravilhosos aí que trabalham, né, com professores mesmo de ciências. Tem a Marissa, que sempre me auxiliou aí em ciências e que sempre me deu
essa impressão, assim, da importância do maravilhamento e tal. Mas enfim, falando aqui dentro da minha limitação, eu creio que os grandes blocos de ciências não mudam, né? Eles estão presentes ao longo de toda a educação. O que muda é o nível de profundidade com que cada um deles aparece. Então, assim, a gente vai ter aquele bloco da vida, dos organismos, né? Animais, plantas, corpo humano, ciclos de vida, relação entre os seres vivos. Então, esse bloco acompanha a criança durante toda a formação, né? Aí você tem o bloco da terra, do ambiente, então solo, água, ar, clima, estação, né? Os ecossistemas, relação do homem e da natureza. Depois você vai ter bloco da matéria, dos fenômenos, né? Água, ar, luz, calor, som, força, movimento. No começo, essas coisas são sempre apresentadas de forma muito intuitiva, né? A criança vai observando as transformações simples, né, no dia a dia. Você vai, eu acho que a nossa função nesse sentido, isso já é algo natural na criança. Mas hoje, nessa era de superestímulo e tal, eu acho que é interessante a gente saber direcionar o olhar das crianças nesse sentido, para que eles observem essas transformações, né? Do tipo, tá fervendo uma água. Filho, vem cá ver, olha que incrível, olha aqui, dá uma olhada, o que tá acontecendo com a água? O que é essa fumaça? Ué, você tá diminuindo a água lá dentro? Aí depois você vai lá e coloca uma tampa. Nossa, e agora? Vira a tampa, o que aconteceu aqui? Com aquele vapor? O que houve? Então, assim, você direcionar o olhar da criança para ela conseguir observar essas transformações, né? E aí, por fim, a gente tem aí bloco do céu, universo, né? O sol, a lua, as estrelas, dia, noite, estação. A criança naturalmente observa essas coisas. Você sai lá fora com seu filho, olha o céu, que lua linda que tá hoje e tal. Nossa, por que o sol tá ali? Que horas são, filho? Dá uma olhada aí, que horas são? Olha, o sol tá ali. Aí amanhã você fala, nossa, veja aí o horário, cadê? Nossa, o sol tá no mesmo lugar, por que será? Então, assim, eu acho que é isso. A gente começa observando, né? E gerando esse interesse, essa curiosidade, esse maravilhamento. E depois você introduz, né? Porque aí quando a criança tá interessada por aquele fenômeno, tá interessado por entender aquele inseto, aquele animal, aquela planta, você vem com conhecimento. E aí tudo faz sentido, porque você tem um ingrediente principal, que é a curiosidade. Que é uma ferramenta muito importante aí no estudo das ciências. E foi algo que eu não soube aproveitar com as minhas mais velhas e tô aprendendo com as mais novas, porque já houve maturidade, né, na minha experiência como uma educadora. Os livros vivos. Ai, gente, é rico demais. Você saber usar, você pegar um livro ali que tem uma narrativa, e aí a criança vai vendo os animaizinhos e você vai explicando. Esse último ano a gente usou o material da Maressa Cacau, Ciências com Livros. E aí nós fizemos a leitura de um livro e aí ela explicava depois, né, sobre aqueles insetos e tal que surgiam, os animais que surgiam no livro. E foi muito bacana, porque a Lisa acho que era uma das crianças mais novinhas da turma, e no entanto, assim, a absorção dela foi tão rica e ela gostou tanto. A gente fazia a leitura do livro juntas. Ali, lendo o livro, já tinha toda uma curiosidade, a gente já fazia algumas pesquisas prévias. Depois a Maressa vinha com toda a parte técnica. Nem tudo a Lisa absorvia, é claro. Mas aí, depois, às vezes, ao longo da semana, a gente via um inseto que tinha sido estudado, e aí gerava ainda mais curiosidade, aí a observação dela já era mais atenta. Então, assim, é muito rico. É uma ferramenta, o livro vivo, a narração, essa coisa de registro, de coletar algo, de fazer essa observação da natureza, de nomear, enfim. São ferramentas muito úteis no estudo da ciência. E eu acho que o ideal nesse começo, antes de pensar em qualquer material, é ter essa postura de maravilhamento e de curiosidade. Isso vai fazer diferença. Próxima pergunta. Se a gente teve ajuda de professor particular? Sim, nós tivemos, ó. No caso desse de ciências, né, da Maressa, não deixou de ser uma professora particular. É claro, era uma turminha. É uma turminha, né, que ela dá aula online, mas é uma ajuda, né? Tô tendo alguém ali melhor preparado do que eu pra explicar certas coisas pra ela. Eu poderia fazer sozinha? Poderia, ia me demandar um pouquinho mais de tempo pra estudar e tal, mas eu acho que a gente saber usar os recursos que nós temos. Então, eu tenho uma pessoa ali que também é uma mãe educadora, que também entende a nossa dinâmica, que tem um conhecimento profundo naquela área,
né? Por que não? É muita riqueza, né? Então esse foi um caso para a Liz. A Gigi precisou de ajuda com física no ensino médio, né? Ela vinha desenvolvendo os estudos, estava usando a Khan Academy, alguns vídeos no YouTube, a plataforma do cursinho, e ela falou: mamãe, vou ser honesta, não tô dando conta, eu gosto de física, mas eu não tô conseguindo compreender, eu preciso de ajuda. E aí, nesse momento, eu procurei o Isaac Visa, né, de matemática, e ele indicou um amigo dele, o Ivan, que é professor de física no ITA, e foi maravilhoso, porque ele nos ajudou quase 2 anos, e ele não só ajudou a Gigi a compreender a física, né? Ele conseguiu algo que pra mim é o mais precioso de tudo, ele conseguiu despertar nela o amor pela disciplina, né? A Gigi não tá indo estudar essa área e tal na universidade, mas ela passou a gostar da matéria, a se interessar, né? Ela vinha assim pra mim, ela vinha com entusiasmo depois das aulas, né? Contando o que ela tinha aprendido. Isso é muito, muito bacana, né? Porque isso é educação de verdade. Então, já no finalzinho, perto dela prestar o Enem, ele ainda ajudou a Gigi com a química, o que também foi excelente. Confesso que eu até deveria ter pego antes, porque foi muito bom. Mas enfim, eu já vou acrescentar que eu acredito que esse ano ele não vai estar disponível para aulas particulares. As mães sempre me pedem essa indicação. Me parece que ele está estruturando alguma coisa para ter turminhas para dar aula. Mas independente, existem muitos profissionais bons, existe esse recurso. Hoje, com a tecnologia, a gente tem que fazer uso da tecnologia da maneira correta, né? Então, o fato da gente conseguir um professor online, alguém que pode lhe ajudar nosso filho, né? Se a gente tem condição de investir nisso, alivia a nossa rotina, porque eu confesso que tem disciplinas que chega uma hora que a gente fica assim, não é só sentar e estudar, né? Tem coisas que a gente também tem uma certa dificuldade, a gente também recebeu uma formação limitada. Então, tira um peso enorme das nossas costas e também dá, né, a oportunidade dos nossos filhos terem ali um profissional ensinando, né, uma disciplina de uma maneira muito personalizada. Então, eu considero que é um investimento excelente. Tá, próxima pergunta. Quanto de autonomia as meninas têm ou tiveram? Tá, eu acho que a autonomia não é uma coisa que aparece de uma hora para outra, né? Ela vai sendo construída à medida que a gente também aprende a confiar no processo dos filhos, né? Mas eu acho que a autonomia deles depende muito da liberdade que a gente dá, né? Da forma como a gente como a gente se coloca nesse caminho de aprendizagem. Não é uma questão só de você ensinar conteúdo, você tem que abrir espaço, você tem que deixar ele falar, deixar ele devolver aquilo que ele está entendendo, explicar o assunto com as próprias palavras, fazer as conexões. Não dar todas as respostas prontas, a gente tem que aprender a devolver as respostas, né? Pedir que ele pesquise, que ele procure, que ele formule hipóteses, que ele traga perguntas. Às vezes a gente fica muito engessado no ensino, né? A gente quer chegar, dar uma aula e pronto. E não é assim que funciona. A gente precisa estimular essa troca. Então, e eu acho que a autonomia ela é treinada não só nos estudos, é na vida. Então, quando você delega a responsabilidade de arrumar a própria cama, de dobrar uma roupa, de cuidar de uma planta, de observar um jardim, pequenas tarefas da casa, né? Você está ensinando a criança a se responsabilizar, perceber que ela é parte ativa da família, da rotina, e tudo isso aumenta a autonomia, né? Claro que cada criança vai desenvolver a autonomia em ritmo diferente, né? Uma pode precisar de mais acompanhamento, a outra vai caminhar mais rápido, né? O que é normal. Então, no caso da Gigi, ela chegou no ensino médio, ela já estava, assim, bem consolidada essa autonomia. Então, ela desenvolveu a maior parte das disciplinas sozinha, no ritmo dela, organização própria, mas sempre sabendo pedir ajuda quando precisava. A Lulu já também, tem bastante autonomia, tem muitas coisas. A Lulu é engraçado, porque ela, como segunda filha, e por bastante tempo ela foi caçulinha, 7 anos, né, tem diferença da Lulu pra Liz. Eu sempre poupei muito a Lulu em muitas coisas. Então, assim, não, deixa que a mamãe faz. Não, deixa que a mamãe faz. Até pra cozinhar, eu introduzi a Gigi muito mais cedo do que a Lulu. E às vezes ela fala, mamãe, deixa eu fazer tal coisa. A Lulu faz pão muito bem, faz bolachinha. E ultimamente eu tenho deixado um pouco mais, né? Que nem ela tá costurando. E eu nem me meto. Porque eu, naturalmente, sou alguém que vejo fazendo, quero ir lá me meter. Ai, não, faz assim, ou faz assado. Às vezes a gente nem sabe, né? Às vezes a gente só atrapalha. Enfim, então eu tenho me corrigido nesse aspecto. E eu tenho visto a autonomia da Lulu aumentar e muito, sabe? Deixar que ela resolva as coisas. Então é isso. Eu acho que não é uma coisa que a gente exige dos filhos, né? É algo que a gente constrói com eles. E tá muito mais relacionado à forma como nós, pais, lidamos com esse processo de aprendizagem.
Tá. Aí teve uma outra pergunta, se há um horário ou uma rotina que eu julgo ideal, tá? Eu acho assim, essa é uma pergunta assim, que eu acho que ela demonstra a nossa busca por uma segurança, né? A gente precisa saber se a gente tá fazendo do jeito certo, ou se as coisas estão, né? A gente precisa ter é como se fosse uma bússola, né? Mas honestamente, eu não acho que existe uma rotina única, um horário ideal que funcione para todo mundo. Eu não acho que isso seja realista. Eu acho que nós somos pessoas muito diferentes, nós temos ritmos diferentes, fases diferentes, e isso já acontece dentro de casa, né? Com filhos criados pelos mesmos pais. Então, se a gente não consegue padronizar nem a rotina de indivíduos dentro de uma família, quanto mais você pensar numa rotina universal que sirva para todas as famílias. Eu acredito que cada contexto é único, né? O que eu acredito, sim, é que existem princípios. E esses princípios, quando a gente observa, torna qualquer rotina mais funcional, mais saudável. Então, eu acho que existe um consenso sobre algumas coisas. Então, acordar mais cedo é mais produtivo, praticar atividade física saudável, né? Você ter uma alimentação adequada é melhor do que não ter, né? Você cuidar do sono, você limitar ou evitar as telas, né? Então, naturalmente, eu creio que isso sejam consensos. Um ambiente assim, um ambiente que você leva essas coisas em consideração, naturalmente vai favorecer o estudo, o aprendizado, a harmonia do lar. Agora, falando assim, horários fixos, olha, começar tal hora, terminar tal hora, eu acho muito difícil. Tem famílias que tem bebê pequeno, acordando várias vezes à noite, né? Tem fases que a mãe simplesmente não vai conseguir levantar cedo. Bom, a pergunta que eu escolhi aqui para fechar o nosso pacote, porque esse vídeo já tá longo demais, foi uma pergunta que fizeram: o que eu considero um homeschooling clássico de verdade e o que não é? Então, bom, quando a gente fala em homeschooling clássico, né, educação domiciliar clássica, a primeira coisa que eu acho que precisa ficar clara é que ele não é um conjunto de disciplinas, não é uma sequência de técnicas. Ele carrega consigo uma visão muito específica do ser humano, uma visão específica do conhecimento e da própria educação, que foi o que eu falei lá no primeiro vídeo. Então, o ensino clássico, ele parte do entendimento de que a mente humana, ela tem uma ordem natural de aprendizagem. Então, não é algo inventado por um método moderno, não é simplesmente copiado dos gregos, é uma forma de compreender como o ser humano aprende. Por isso que a gente fala em gramática, lógica e retórica. Não são matérias isoladas, mas são as fases de maturação do pensamento. Então, primeiro, a criança vai absorver vocabulário, fatos, conceitos, linguagem. Depois, ela começa a relacionar essas informações, perceber causas, consequências, coerências, incoerências. Por fim, ela se torna capaz de expressar com clareza, verdade, beleza, aquilo que ela compreendeu. Então, isso acontece em todas as disciplinas, o tempo todo. Então, o Trivium, ele atravessa todo o currículo no ensino clássico. Então, o ensino clássico, ele não está preocupado em formar alguém apenas para o mercado de trabalho, ou nem antecipar os resultados. Ele está preocupado em formar o intelecto, o caráter e a alma. Ele ensina a criança a pensar, a ordenar o pensamento, a amar a verdade, a reconhecer o bem, o belo. Por isso, a centralidade dele tá nos livros, especialmente bons livros, né? As grandes obras, aquilo que nos insere na grande conversação da humanidade. Se não existe essa centralidade do livro, né? Se o ensino está excessivamente fragmentado, excessivamente técnico ou utilitarista, a gente já não tá mais falando de ensino clássico, tá? Então, que fique claro. Outro ponto essencial, né? O escolé. Então, a ideia de que aprender não é um fardo, mas é um privilégio. Então, o ensino clássico pressupõe tempo, contemplação, maravilhamento. Então, se o aprendizado vira apenas aquela obrigação, pressão, desempenho, cumprimento de cronograma, já perdeu alguma coisa no caminho. Aí tem a dimensão das virtudes. O ensino clássico não separa conhecimento de caráter, né? Ele vai formar a razão, a vontade, as emoções. É um ser humano completo. Então, se eu aplico um currículo clássico, mas eu não cultivo virtudes, se eu não ensino domínio próprio, humildade intelectual, amor à verdade, tá incompleto. Então vamos lá. Onde que eu acho, né, que muitas pessoas acabam se perdendo? O erro de achar que, eu adotei um currículo que tem latim, que tem lógica, que tem retórica. Pronto, eu faço o ensino clássico. Ou então pensar que o ensino clássico é fazer memorização até certa idade, aí depois eu vou introduzir lógica no meu currículo e depois vai ter debate e redação. Então eu faço o ensino clássico. Essas coisas, elas podem fazer parte do ensino clássico, mas elas sozinhas não definem que você faz ensino clássico com seus filhos. Então, quando essas práticas, elas são feitas de forma mecânica, sem compreensão dos princípios por trás delas,
elas perdem sentido. Por isso que eu quis, na minha introdução, falar sobre os princípios pedagógicos, porque eu percebo, às vezes, pelas perguntas, que muitas famílias não entendem ainda o que é o ensino clássico. Existe muita preocupação em, como é que eu faço com o latim? Como é que eu faço com a lógica? Mas as pessoas, às vezes, nem entenderam ainda por que eu estudo latim. Por que eu estudo lógica? Por que eu preciso ensinar uma língua morta para os meus filhos? Percebe? Então, isso daqui vai ser vídeo para outra ocasião. Aliás, o Davi, meu marido, tá doido para fazer um vídeo falando sobre o latim, sobre a lógica que ele ama. E inteligência artificial. Tem muita coisa aí. Mas, enfim, então eu vou deixar isso para um outro momento. Mas é isso. Então, assim, o que acontece é que às vezes a gente tem um conteudismo com roupa clássica, né? Então, isso não é ensino clássico. Então, para mim, assim, o homeschool clássico de verdade, ele não é definido pelo pacote de disciplinas que você ensina, mas pela maneira como você entende o ser humano, o conhecimento, a verdade. E como esses princípios, eles se manifestam de forma coerente na vida cotidiana da família. Então, sem isso, pode ter latim, pode ter lógica, pode ter retórica, mas não tem educação clássica de fato. Bom, e para finalizar, eu queria compartilhar uma coisa mais pessoal, né? No passado, eu tive uma página chamada Matersum, quem me acompanha há mais tempo talvez lembre. Nela, eu falava sobre a nossa rotina de educação no lar, eu disponibilizava materiais, gravava vídeos, indicava livros, né? Compartilhava de uma forma muito simples aquilo que a gente vivia dentro de casa. Em algum momento, essa página caiu, não sei o que houve, e eu acabei nem retomando mais para ela. Foi uma fase também que eu dei uma afastada das redes sociais e eu entendi que eu precisava dar uma atenção mais específica no meu lar. Foi até, inclusive, essa fase de ensino médio da Gigi que eu entendi que eu precisava rever muita coisa e até tá com mais experiência para poder ajudar outros. Esse ano, no entanto, diante da minha participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, de uma maneira mais intencional e tal, eu entendi que era hora de eu retomar a minha página. Não apenas como um espaço de conteúdo, mas também um espaço de serviço, né? Um serviço de consultoria. Até porque, assim, a gente precisa aprender a se comunicar, né? A comunicar aquilo que a gente tem. Hoje, assim, eu já ajudo muitas famílias de maneira informal pelo Instagram, né? Eu acabo respondendo perguntas, abro caixinha, gravo vídeo, mas eu entendo que esse tipo de ajuda é por natureza limitada, né? Eu acabo respondendo ali na pressa, entre uma coisa e outra do dia. Às vezes eu nem consigo me dedicar como algumas situações realmente exigem. E eu sei que existem famílias que precisam de uma ajuda específica, mais profunda, mais personalizada. A realidade é que, assim, dentro daquilo que eu estruturo hoje, tanto como uma educadora dentro de casa, quanto profissionalmente nas empresas que eu desenvolvo junto com meu marido, eu não tenho também um tempo sobrando. Por isso, inclusive, os vídeos acabam sendo uma forma mais eficiente de alcançar as pessoas, mais pessoas ao mesmo tempo. Mas sempre que eu falo sobre um tema, ou eu abro uma caixinha de perguntas, acaba vindo uma enxurrada de dúvidas que eu sei que poderiam ser melhor atendidas se eu reservasse um tempo específico para isso. Então, foi a partir dessa percepção que eu decidi retomar minha página pessoal. Então, agora de uma forma mais estruturada. Agora eu tenho uma equipe de desenvolvimento, sabe? Dona Gigi desenvolveu meu site. Agora eu só peço, só mando a demanda. Então, assim, o projeto tá ganhando aí um formato mais profissional. Então, a ideia é oferecer uma consultoria, não apenas para as famílias que estão começando no homeschooling, mas também para aquelas que já estão no caminho e às vezes precisam de uma ajuda com planejamento, com cronograma, com a organização da rotina, às vezes alguma decisão pedagógica mais específica. Eu não quero limitar de uma maneira rígida o que essa consultoria vai abranger. Então, ela é voltada para famílias, ela é voltada para os pais educadores, mas também para professores e até para escolas. Porque como, né, eu já disse outras vezes, inclusive mais cedo no Instagram, né, o que a gente faz dentro do lar é algo que muitas vezes a gente subestima, mas na prática é uma operação de altíssima complexidade, né? Às vezes a gente fica olhando como se fosse um trabalho inferior, ou enfim, né? Nós lidamos com frentes muito distintas ao mesmo tempo. Essa administração do lar, ela acaba desenvolvendo em nós habilidades que talvez anos de faculdade, né, ou de mercado de trabalho não desenvolvam. Então, existe um valor real, existe um valor concreto, profundo naquilo que está sendo construído dentro de casa. Cada família precisa entender isso, cada mãe precisa reconhecer o seu papel, né? Nós não somos donas de casa aleatórias, né? Nós somos mulheres valentes, né? Mulheres que entendem o valor da educação,
que entendem a posição estratégica que ocupam dentro do lar, não apenas cuidando da casa e dos filhos, né, como boas mordomas, mas moldando a mente, o coração da próxima geração. E muitas vezes a gente faz isso também na retaguarda dos nossos maridos, né? Tornando possível que eles desenvolvam suas capacidades de forma mais plena, né? E esse trabalho no lar é precioso, a gente precisa dar o valor devido. Não tem ninguém aqui à toa, não tem ninguém aqui passando o dia sem propósito. O que nós fazemos importa, e muito. Não é sem luta que a gente educa os nossos filhos, não é sem estudo, não é sem organização, não é sem planejamento. Então, quando a gente entende o nosso valor, a gente assume também a nossa posição com mais clareza, com mais segurança e com a seriedade que esse trabalho exige. Então, fica o convite para você visitar a página, é camilafeu.com.br. Os vídeos continuam disponíveis gratuitamente no meu YouTube, no meu Instagram. No YouTube é Família Feu. Sempre que eu puder, eu vou continuar ajudando, respondendo as perguntas, abrindo as caixinhas, compartilhando conteúdo. Mas agora também tem a possibilidade de uma consultoria mais específica. Então, tempo reservado para conversar, para pensar soluções, para organizar o lar, para tornar a rotina mais funcional. E muitas vezes, né, se for o caso, simplesmente ter alguém que compreenda o lugar que você está e que possa haver aí uma troca, um desabafo. Então, às vezes o que a gente precisa, né, de apoio, de reflexão, até pra gente conseguir ressignificar aquilo que nós estamos fazendo. Tá, minha página pessoal, como eu já disse, é só meu nome, camilafeu.com.br. Lá eu tenho também publicado alguns artigos, porque eu amo escrever. Falar também eu amo, né? Sobre temas que eu considero relevantes, né? E muitas vezes o Instagram acaba não comportando, né? Eu acabo colocando pouca coisa no feed. Eu também tenho estado mais presente no LinkedIn, de forma mais profissional, especialmente por conta do meu envolvimento com as empresas da minha família. Mas então, fica o convite. Espero que vocês gostem e podem fazer pergunta lá no Instagram, eu vou respondendo.